Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje já é a nossa aula número 55, metade do mês de setembro já, dia 14. Segundona, espero que tenham ido bem de final de semana. E eu por aqui tudo bem também, graças a Deus. Pessoal, nós vamos lá no livro de gramática, na página 160, continuar aquele assunto nosso de formação de palavras. Então existem palavras que você coloca um prefixo e aí você forma uma palavra nova. Existem palavras que você acrescenta um sufixo e aí você tem uma palavra nova também, tá? Depois na página 161 nós vamos ver outros tipos de formação de palavras. Lá na página 60, lá embaixo tem o exercício número 18. Então aí no seu caderno você coloca a data de hoje, a página e o exercício. Pare e pense. Leia a manchete que destaca a notícia sobre um campeonato baiano encontrada na primeira página do Jornal de Esportes de à tarde. Baiano de atletismo tem etapa no domingo. Jornal de Esportes, à tarde, Salvador. Número 18. Indique quais são as duas palavras dessa manchete formadas por derivação sufixal. Ou seja, que palavras que eu tenho aí nessa manchete em que você acrescentou um sufixo e formou uma palavra nova. Então a manchete é: Baiano de atletismo tem etapa no domingo. Então tem duas palavras aí que você pegou, que o autor da notícia pegou, acrescentou um pedacinho, acrescentou um sufixo, ou seja, se é sufixo é no final, tá? Se fosse no começo seria prefixo, e aí conseguiu uma palavra nova. Então as duas palavras aí formadas por sufixação são baiano e a outra atletismo. Certo? Então você tem aqui baiano que vem da palavra Bahia e atletismo que vem da palavra atleta, certo? Então duas palavras formadas por sufixação. Agora, quais são os sufixos? Ou seja, que pedacinho que foi acrescentado para formar uma palavra nova? Os sufixos foram ano, aí eu coloco esse tracinho aqui para mostrar que é um sufixo, e ismo. Certinho? Então, são dois sufixos que foram acrescentados à palavra e formaram uma nova palavra, tá? Lá na página 161, nós temos outro tipo de derivação também, a derivação prefixal e sufixal. Na derivação prefixal e sufixal, a nova palavra é obtida pelo acréscimo de um prefixo antes e de um sufixo depois do radical. Então eu tenho a palavra feliz, tá? Eu posso formar uma outra palavra acrescentando um prefixo e um sufixo. Aí eu vou ter a palavra infelizmente. Eu tenho a palavra estrutura. Eu posso formar uma outra palavra acrescentando um prefixo e um sufixo. Aí eu posso ter a palavra superestrutural. Então veja, em infelizmente aconteceu um acréscimo do prefixo is e o sufixo mente. Superestrutural, houve um acréscimo do prefixo super e do sufixo al. Mas observe que poderíamos ter usado apenas o prefixo ou apenas o sufixo, e o resultado ainda seria uma palavra possível de ser usada. Então, se eu usar só o in, eu vou ter infeliz. Se eu usar só o mente, eu vou ter felizmente. Se eu usar só o super, vou ter superestrutural. E se eu usar só o al, eu vou ter estrutural. Então, por isso que ela é uma derivação prefixal e sufixal, porque eu posso acrescentar um prefixo ou acrescentar um sufixo, tá? E quando a derivação é parassintética? Dá uma olhadinha aí, ó. Na derivação parassintética ou parassíntese, a nova palavra é obtida pelo acréscimo simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo eu vou ter um prefixo antes e um sufixo depois do radical. Então, em pobre, eu vou ter uma derivação parassintética porque eu acrescentei em e depois e ser, tá? Não existe só a palavra empobre, também não existe só a palavra pobrecer. Então, eu precisei de um prefixo mais um sufixo para formar uma palavra nova, empobrecer, tá? Então, quando eu uso os dois juntos ao mesmo tempo, é parassintética. Quando eu uso só prefixo, é prefixal. Quando eu uso só sufixo, é sufixal. Lá nós temos o exercício 20, pessoal. Vamos lá acompanhar então e fazer juntos. Dá para fazer no livro também, tá?
Observe as palavras e diga se elas são casos de derivação prefixal e sufixal. Aí você coloca o número 1. E depois você coloca o número 2, se for uma derivação parassintética. Então, quando eu tenho lá amadurecer, eu coloquei um prefixo e coloquei um sufixo junto. Então, ela é uma derivação parassintética, tá? Desalmado também. Eu coloquei o prefixo des e o sufixo ado. Eu também vou ter uma derivação parassintética. Por quê? Porque eu usei um prefixo e um sufixo juntos. E desaparecimento? Eu usei os dois. Usei um prefixo e um sufixo, mas existe a palavra desaparecer e existe a palavra aparecer, tá? Então aqui é uma formação por prefixo e sufixo. Deslealdade também, tá? Você tem desleal e você tem lealdade. Então você tem uma derivação prefixal e sufixal. Empobrecer. Agora ela é parassintética. Por que ela é parassintética? Porque você teve que usar os dois ao mesmo tempo. Porque não existe só a palavra empobre ou só a palavra empobrecer. E engrossamento também, parassintética. Por quê? Porque teve que usar os dois ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo. Se eu colocar só o prefixo, não tem jeito. E se eu colocar só o prefixo, também não. Do outro lado lá, G, entardecer. Também parassintética. Você não tem só a palavra tardecer e você também não tem só a palavra entarde, né? Infelizmente tem, eu posso ter felizmente ou eu posso ter infeliz. Aí ela é as duas. Infelicidade também, ela é prefixal e sufixal. Injustamente também, prefixal e sufixal. Insensatez também, eu não preciso usar os dois ao mesmo tempo, eu posso ter só insensato ou eu posso ter sensatez, tá? Eu só vou classificar como parassintética quando não tem jeito de formar uma palavra nova só com prefixo ou só com sufixo, quando eu preciso dos dois. E rejuvenescer, e agora? Eu preciso dos dois, por quê? Porque não existe só rejuver, tá? E também não existe só juvenesce, eu preciso dos dois juntos para formar a palavra rejuvenescer. E derivação regressiva? A derivação regressiva é quando a palavra derivada ela fica menor, olha lá. Na derivação regressiva, a nova palavra é obtida pela redução da palavra primitiva, ou seja, ela fica menor. Nesse processo de agregar palavras, em lugar de acrescentar um elemento à palavra primitiva, o que acontece é exatamente o contrário. Eu vou tirar, eu vou suprimir, eu vou retirar uma letrinha, tá? A maioria das palavras formadas por derivação regressiva são substantivos que indicam ação, são derivados de verbos. Então eu tenho a palavra primitiva atacar, mas eu posso formar a palavra derivada o ataque. Censurar, a censura. Então eu tirei, tá vendo? Eu tirei, a palavra derivada ficou menor. Atacar, ataque. Censurar, a censura. Cortar, o corte. Descansar, o descanso. Enlaçar, o enlace. Errar, o erro. Perder, a perda. Resgatar, o resgate. Sustentar, o sustento. Tocar, o toque. Então, na derivação regressiva, a palavra derivada perdeu uma letra, perdeu um som e ela acaba ficando menor. Depois, lá no final do livro, você tem uma lista de palavras, tá? O que fala aqui, ó. Veja mais exemplos ou lição lista para consultas. Lá no final, na página 182, 183, você pode conferir as outras palavras que são formadas por derivação regressiva. Então, veja. O agito de agitar, o amasso de amassar, o boteco de botequim, o comuna de comunista. Certinho? Agora o exercício 21, determine se os substantivos a seguir são derivados de um verbo ou primitivos, que dando origem a verbos. Para descobrir, basta pensar se cada um indica ação ou não.
Então, lá no exercício 21, letrinha A. A ajuda é derivado? Sim, é derivado do verbo ajudar, tá? O amparo também é também derivado, porque vem do verbo amparar. E a âncora? A âncora é primitivo. Por quê? Porque com a palavra âncora você vai poder formar o verbo ancorar. Âncora aí é um substantivo primitivo, ele vai dar origem a outra palavra derivada. E o ataque? O ataque é derivado. Por quê? Porque vem do verbo atacar. O atraso também é derivado. Por quê? Porque vem do verbo atacar. O beijo, derivado também, vem do verbo beijar. A busca, derivado também, vem do verbo buscar. A censura, derivado também, vem do verbo censurar. O combate, derivado, vem do verbo combater. Consumo vem do verbo consumir, também é derivado. A crítica também. O embarque, tudo aqui é derivado, pessoal, porque todas elas vêm de um verbo. Na letrinha L, o verbo aqui, olha, a crítica, K. Na letrinha K, a crítica de criticar, a dúvida de duvidar, o embarque de embarcar. Faltam só duas lá. O gelo é primitivo, porque é com a palavra gelo que você vai fazer gelar, degelar, tá? Então a palavra gelo é primitivo. Primitivo. E a última palavrinha lá, o grito é derivado. Por quê? Porque vem do verbo gritar. Certinho, pessoal? Então vamos dar uma olhada lá na página 163, o exercício 22. Nessas frases temos exemplos de derivação imprópria, ou seja, mudança de classe gramatical das palavras. Então, se você der uma olhada ali em cima, em derivação imprópria, no alto da página 163, você vai ver que algumas palavras vão ser classificadas, vão receber essa classificação de derivação imprópria, porque elas vão mudar de classe gramatical. Por exemplo, acompanhe ali comigo. Ó. Na derivação imprópria, a nova palavra é obtida por mudança de classe gramatical da palavra primitiva. Então, olha o exemplo. Este é o modelo do vestido. Modelo aqui é um substantivo, mas eu posso formar uma outra palavra. Este é um colégio modelo e essa palavra modelo agora vai ser um adjetivo. Não posso sair. Não aqui é um advérbio, mas se eu colocar um artigo antes do não, ele vira um substantivo. Ele me disse um não. Então, quando você troca a classe gramatical da palavra, você tem uma derivação imprópria. Esse é um tipo de formação de palavras um pouco diferente dos anteriores. Aqui não se altera a forma da palavra, ou seja, nenhuma letrinha ali foi mudada. Mas o seu emprego, o seu uso e o sentido é que mudam. Adjetivos que passam a substantivos. Bons atletas, os bons serão escalados. Verbos que passam a substantivos. Quero olhar para o céu. O olhar da professora calou a turma. Substantivos que passam a adjetivos. O prodígio da família é meu irmão. A criança prodígio se alfabetizou sozinha. Então, só mais um detalhe. Olha. Sempre que essas palavras elas estiverem precedidas por um artigo, ou seja, antes delas tem um artigo, ou a, os, as, uma, uns, umas, essa palavra é um substantivo. Então veja, o prodígio
depois é substantivo, a criança prodígio, esse prodígio virou adjetivo. Substantivos, adjetivos e verbos tornam-se interjeições. O silêncio, bravo, menino bravo, viver. Ou você pode falar silêncio, aí silêncio é uma interjeição. Então pode ser o silêncio substantivo, que vira silêncio interjeição. Palavras invariáveis que passam a ser substantivos. Ele riu porque estava alegre, tá? Então essa daí é a palavra porque como uma conjunção. Não entendo o porquê de sua alegria. Esse o porquê é um substantivo, porque antes tem o artigo o. Particípios passam a substantivos ou adjetivos. Bruno já havia feito o dever quando cheguei. Então aqui ele é verbo, tá? Havia feito. A conquista do campeonato foi um feito para toda a equipe. Esse feito aí quer dizer o quê? A conquista do campeonato foi uma obra, foi uma realização grande para toda a equipe. Uma conquista para toda a equipe. Substantivos próprios podem se tornar comuns. Neymar é o grande craque do futebol brasileiro. Aqui Neymar, com letra maiúscula, é substantivo próprio. Todo garoto que joga futebol quer ser um Neymar. Aí Neymar escrito com letra minúscula quer dizer o quê? Todo garoto que joga futebol quer ser um bom jogador, quer ser um profissional. Substantivos comuns que tornam-se próprios. O coelho, o leão, a pereira. Aí virou o quê? Virou o sobrenome de algumas pessoas, né? O senhor coelho, o senhor leão, o senhor pereira. Então a derivação imprópria é aquela em que você muda a classe gramatical da palavra. Ela é, por exemplo, um substantivo e ela passa depois, por exemplo, a ser um adjetivo. Agora sim nós vamos para o exercício 22. Nessas frases temos exemplos de derivação imprópria, ou seja, mudança de classe gramatical das palavras. Aponte qual a classe gramatical de cada palavra sublinhada fora de uma frase, depois no contexto apresentado. Veja o modelo. Silêncio, quero prestar atenção. A palavra silêncio é um substantivo. Do jeito que ela foi usada ali, ela é uma interjeição. Então, todas essas frases abaixo vão ter o mesmo modelo de derivação imprópria, tá? Vamos descobrir, então, a classe gramatical dela, normalmente, e a classe gramatical que ela adquiriu ali naquele contexto. Então, vamos ver. Esse, então, é o exercício 22. Essa é a letrinha A. Os mais fortes sobrevivem. Então, a palavra fortes, normalmente, ela é um adjetivo. Tá? Mas aqui, nessa frase, como ela tem um artigo os antes, ela passou a ser um substantivo. Então, forte normalmente é um adjetivo, mas como na frase está escrito as fortes, esse as aqui transformou o adjetivo num substantivo. Letrinha B. Os humanos precisam cuidar de seu planeta. A palavra humanos também. Normalmente ela é um adjetivo. Aqui nessa frase ela passou a ser um substantivo. Então é igual, tá? Letrinha A e letrinha B, mesma coisa. De novo, o adjetivo humanos acompanhado de um artigo vira substantivo. Toda palavra acompanhada de artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas, vira substantivo. O amanhã a Deus pertence. A palavra amanhã, normalmente, ela é um advérbio. Por quê? Porque ela dá a ideia de tempo. Amanhã eu vou jogar futebol, amanhã eu vou estudar bastante, ele acordará cedo amanhã, tá? Quando eu falo o amanhã, quando eu coloco um artigo antes, esse amanhã deixa de ser um advérbio para ser um substantivo. Com o passar dos dias, então você tem aqui passar. Com o passar dos dias, ela fica mais sabida. Então, passar, normalmente aqui, é um verbo. Por quê? Porque termina em ar,
porque pode ser conjugado, porque dá ideia de ação, tá? Eu passarei, tu passarás, eu vou passar. Só que eu coloquei um artigo aqui, eu coloquei o passar, então ele passou de novo de verbo para substantivo. E, puxa, como você se atrasou? A palavra puxa, originalmente, ela é um verbo. Ela dá a ideia de ação, ela é do verbo puxar, tá? Como aqui ela foi usada em outro sentido, ela tem a ideia de interjeição. Errei aqui. Ainda bem que vi antes, né? Interjeição. Por que interjeição? Porque expressa, né, um sentimento. Puxa vida! Como que é a frase mesmo? Puxa, como você se atrasou, ou seja, você perdeu o seu horário, puxa, né? Então, uma expressão aí de tristeza, de preocupação. Puxa, como você se atrasou. Então, veja, muitas palavras, elas pertencem originalmente a uma classe gramatical. Como você acrescentou aqui, ó, um artigo, os fortes, os humanos, o amanhã, o passar, e aqui não precisou de artigo, tá? Isso foi só você colocar um ponto de exclamação na frente, que ela já mudou o sentido, ela já mudou a classe gramatical. Então o que acontece aqui? Mudou de uma classe gramatical para outra classe gramatical, tá? Essa derivação chama-se derivação imprópria, tá? É uma outra forma que você tem de formação de palavras. Você pode ter a prefixal, sufixal, pode ter as duas juntas, prefixal e sufixal, pode ter a parassintética e a derivação imprópria. A derivação imprópria é aquela em que a palavra sai da classe gramatical normal dela e vai para outra classe gramatical. Normalmente essa mudança acontece com o acréscimo de artigo. Então a palavra deixa de ser ou adjetivo, ou advérbio, ou verbo e passa a ser um substantivo. Por quê? Porque a palavra que tem antes um artigo, ela vira um substantivo. Não importa o que ela era antes. Se você quer escrever um artigo antes, ela vira substantivo. E aqui em puxa, ela deixou de ser verbo para ser interjeição por causa do contexto, né? Puxa, como você se atrasou. Puxa, que nota baixa, né? Até mesmo nossa, né? O nossa, ele deixa de ser um pronome para ser uma interjeição. Nossa, que nota ruim. Ou então, nossa, que legal que você veio. Certinho, pessoal? Eu vou parando por aqui e deixo depois a tarefa para vocês.